Obrigado, pastor, pela oportunidade. Bom dia, irmãos. Estava com saudade de vocês, olha. Glória a Deus, né? Podem sentar, irmãos. Eu queria comentar algo aqui, né? Um dia o pastor me chamou para reunião com os pastores de base. Ele me apresentou, na verdade, né? E cada um me deu um conselho, né? E eu vi a história, eu lembrei a história de cada um, desde o pastor Ednor. O que eles passaram, o que eles viveram. Né? Eu falei, eu não vou ser diferente. E eu falei assim, eu tenho muito a aprender com esses homens. E o pastor falou assim, agora Bruno, fala aí como é que é, como é que está lá? Né? E algumas pessoas perguntam isso de mim. E eu falei, pastor, como é que você está se sentindo, né? Eu falei, eu estou me sentindo como se tivesse me casado de novo. Me casado pela segunda vez. Porque na casa do papai a gente senta, a gente come, a gente bebe, né? Chega a hora que quer. Mas quando a gente casa, a gente tem que fazer as coisas. Não é verdade, pastor? A gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo. E é isso. Eu me casei de novo com a igreja do Senhor. E eu estou amando aquele local. E semana passada, algo me chamou a atenção. Foi uma senhora, que ela estava com depressão. E ela já está indo alguns dias para a oração, para os cultos. E eu vi a mudança nela. Ela chegava lá toda descabelada, ela chegava lá com a roupa toda, aquela roupa mais velhinha, né? E essa semana, a filha dela ligou. Diácono Bruno, a mamãe, ela vai fazer o lanche da célula. Muito alegre ela ligou. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E irmãos, ela está indo, ela está se arrumando, ela coloca brinco, ela é uma senhora já. E ali, meu irmão, o Senhor está operando na vida daquela senhora. E ali também já apareceram outras pessoas. Já apresentamos 2 crianças, pastor. Já está vindo a 3ª criança também. Amém? Amém, irmãos. Então, eu me sinto assim, casado com a base. Amém, irmãos. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 5 a 10. Gostaria que você ficasse de pé em reverência à palavra. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo de 5 a 10. Diz assim: de tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Podem sentar. Amém? Então, o tema da nossa mensagem é: aprenda a baixar a guarda. Diga para o seu colega: aprenda a baixar a guarda. Glória a Deus. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, vou contar um pouquinho antes, né? A história do apóstolo Paulo, que antes ele não era Paulo, ele era Saulo. Ele era um perseguidor de cristãos, né? E antes de ele se converter, ele estava na presença Estevão, que era um servo do Senhor, ele ia ser apedrejado, e ele estava lá no dia. E as vestes de Estevão caíram perto dele, e dali começou uma grande perseguição aos cristãos, e lá ele começou a pedir cartas para perseguir os cristãos ainda mais. Mas chegou um dia, irmãos, que Paulo, ele indo para Damasco, o Senhor aparece a ele e fala lá em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, né, que o Senhor aparece como uma luz para ele, e ele fica cego 3 dias. Depois, ele vai, e ele chama um servo do Senhor e fala para Ananias: Ananias, você vai orar naquele rapaz chamado Saulo. Aí Ananias: Senhor, mas ele é um perseguidor, ele persegue-nos. Ele falou: não importa, eu vou usar ele, eu vou fazer ele sofrer por causa de mim. Amém? Amém, glória a Deus. Então Paulo, ele era um homem muito estudado, ele era um homem que estudou no curso de Gamaliel, e era quase um rabino. E ele também, ele votava, ele fazia parte do Sinédrio, ele era membro, né? E ele votava a favor da perseguição dos cristãos. Então, irmãos, nós temos aqui o tema da nossa mensagem: aprenda a baixar a guarda. E nós temos 2 escolhas. A primeira, levantar a guarda, e a segunda, baixar a guarda, não é verdade? Você sabia que para viver de forma plena e abundante, é preciso baixar a guarda? Mas quando levantamos a guarda, como é, irmão Bruno? O que significa quando nós levantamos a guarda? Significa que ao longo da vida, nós aprendemos a levantar muralhas, nós aprendemos a levantar argumentos de tudo. E depois, irmãos, que nós levantamos muralhas a nossa vida toda, levantamos muralha na frente, levantamos muralha do lado, levantamos, querendo nos proteger. Esse é o problema, que quando levantamos muralhas, aí é que nos ferimos mais, aí é que nos machucamos mais. Mas, irmão Bruno, que muralhas são essas? São muralhas emocionais e psicológicas que queremos nos proteger de situações com o potencial de nos ferir. Eu não vou participar da oração porque alguém pode saber do meu pecado, da minha falha, né? Eu não vou me misturar na célula, eu não vou para o culto porque alguém pode descobrir alguma coisa minha.
Então a pessoa começa a se isolar. Ela começa a se proteger com essas muralhas e com esse escudo. Então, irmão, isso acaba nos levando a assumir uma posição sempre de defensiva. Isso acontece muito. E para se proteger do sofrimento, muitos homens e mulheres erguem essas muralhas emocionais com o intuito de se protegerem. Mas o perigo dessa prática é o isolamento, é a vida solitária que está desempenhando. Então você está se ferindo mais, se machucando mais. E eu quero dizer uma coisa: não há solução para isso. Esse bloqueio emocional, ele só pode ser feito, só pode ser quebrado quando baixamos a guarda. Amém? E é aí que nós nos tornamos vulneráveis à palavra do Senhor. É quando nós mostramos nossas feridas, nossos traumas, nossas dores. Mas, irmão Bruno, eu tenho que mostrar o meu trauma, a minha dor, a minha tentação, a minha falha. Sim, isso é baixar a guarda. É isso que o Senhor quer. O apóstolo Paulo fez isso. Vocês leram aqui? No versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes o quê? Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele foi aonde? Na presença do Senhor. Ele pediu ao Senhor. Ele foi lá e falou: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou passando por essa necessidade, por essa situação. Então o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Mas eu quero falar algo interessante aqui, algo que me chamou a atenção. No versículo 7 ele fala: foi-me posto um espinho aonde? Na carne. Na carne, no nosso corpo. E o nosso corpo, nós temos três funções. Nós temos o corpo, nós temos a alma e temos o espírito, não é verdade? Então, Satanás queria entrar no corpo de Paulo. E olha aqui. Mas Paulo disse que foi posto um espinho na carne, no seu corpo. E o nosso corpo tem 3 funções. Que a primeira é a sensação, a segunda é a locomoção, e a terceira são os instintos. Nosso corpo tem isso, nossa sensação. Qual é a nossa sensação, irmão Bruno? É a porta do nosso ser que constitui os nossos 5 sentidos, que é o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. E tudo que entra na nossa alma entra através dos nossos 5 sentidos. Vocês se lembram de Eva? Satanás, a cobra, chamou a atenção dela através da audição. Depois que chamou a atenção dela, ela sentiu o desejo. E depois que ela sentiu o desejo, ela foi comer o fruto proibido. Então, o segundo é a locomoção. Então, o nosso corpo, ele se locomove, ele só pode, ele é a parte mais inferior, ele tem um contato com o mundo físico. E é impossível, irmão, o nosso corpo sentir as coisas espirituais. Então, o nosso corpo, ele só pega as coisas materiais. Terceiro, o nosso instinto. Deus criou os nossos instintos bons. Mas hoje, precisamos exercer domínio sobre os nossos instintos. Há 3 grupos
de instintos básicos que nós temos, que é o de sobrevivência. Quem está fazendo escola de líderes aí, meu irmão, tá top. Segundo, instinto de defesa. E terceiro, instinto sexual. A sobrevivência, o instinto de defesa inclui o instinto de sobrevivência inclui comer, beber, não é verdade? Então, toda criança, quando ela nasce, ela já nasce sabendo comer e fazer as suas necessidades fisiológicas, não é verdade? Já é um instinto natural dele. Segundo, o nosso instinto de defesa. Então, irmãos, terminando aqui o primeiro instinto, quando ele foi transformado, quando o pecado entrou no instinto de sobrevivência, ele transformou o que era bom em glutonaria e bebedices. Então vem o instinto de defesa, que inclui o reflexo, proteção, como se esquivasse, como se abaixar, como se esconder. Então vem, e o pecado o quê? Transformou isso também. Transformou em briga, violência, facções, tudo isso. E também tem o instinto sexual, que foi corrompido para ser transformado em quê? Adultério, fornicação, prostituição, sodomia e outras coisas mais. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele passou por esse discipulado, passou pela essa escola de líderes, e ele entendeu o que estava acontecendo no seu corpo e na sua vida. Quando ele chega para o Senhor, ele disse: cara, não é eu. Ele foi sem filtro. Vou falar aqui uma linguagem, né, que tem um rapaz lá que ele fala: irmão Bruno, eu venho aqui para a igreja sem filtro. Aí eu falei: aí, pastor? Aí ele chegou, eu falei: rapaz, eu peguei essa palavra, né, falei. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi na presença do Senhor sem filtro. Ele foi de cara limpa. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha que ser, por mais que ele fosse, ele já tinha ido fazer missões, ele já era cristão, ele já era um servo do Senhor. Então ele chega na presença do Senhor com humildade e fala: Senhor, eu estou com um espinho na carne. Então ele entendeu porque ele passou pelo discipulado. Glória a Deus. Então o nosso corpo deve ser um servo. Ele quis matar o corpo dele, na presença do Senhor. Então, o nosso corpo, diga assim: o meu corpo, ele deve ser meu servo, e não meu Senhor. Amém? Dê um glória a Deus aí. Então, não é ele que vai controlar você, é você que vai controlar o seu corpo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo compreendeu as funções do seu corpo. E o diabo está de fora, irmãos. Ele estava querendo, ele está no corpo de Paulo. E Deus estava dentro de onde? Do seu espírito. Deus, ele está dentro de nós, dentro de você e de mim. Satanás, ele quer entrar, mas você tem que quebrar essas muralhas. E como, irmão Bruno, eu posso quebrar essas muralhas? Indo na presença dele. Sem filtro, irmãos. Vá sem filtro. Veja a maneira como o inimigo age. Agora vamos aprender um pouquinho como o inimigo age na nossa vida. Ele procura entrar pelas portas da alma, que são os nossos sentidos do corpo, que nós falamos agora. O processo sempre começa tentando chamar a nossa atenção. Você lembra de Eva? A serpente chamou a atenção dela. Depois que ele chama a nossa atenção, ele tenta despertar algum sentido básico do nosso corpo, como os nossos sentidos foram corrompidos pelo pecado.
tornando-se aliados ao diabo, nós temos que disciplinar o nosso corpo. Diga, eu tenho que disciplinar o meu corpo. Como, irmãos? Buscando o Senhor, orando, vindo para a igreja. É assim que nós disciplinamos o nosso corpo. Amém? Se você deseja ser transformado, saindo do nível que está agora e subir a outro patamar, terá que quebrar seu verdadeiro eu. Você quer ser transformado? Pastor, eu já vou terminar. Eu gostaria de ajuda aqui dos rapazes da música, por favor. Não sei se tem alguém. Eu tenho muito tempo, né? Mas eu gostaria de concluir. Amém? Então, irmão, nós temos que quebrar o nosso eu. É muito difícil quebrar o nosso eu. É muito difícil quebrar nossas muralhas. Mas o apóstolo Paulo, ele chega na presença do Senhor e fala, eu não sou nada sem o Senhor. E ele já era cristão, irmãos. Ele já era servo, ele já fazia a obra do Senhor, ele já fazia missões. A melhor coisa que você pode fazer é permitir que essa verdade venha à tona. Venha, você já simples na presença do Senhor. Fale as suas fraquezas. A gente quer ser forte. Não, eu vou me proteger, vou levantar logo uma muralha aqui. Quem já fez construção sabe. Levanta muros, aí já põe logo assim para não ver o vizinho, na frente, atrás. Antes era só no cercado, não tinha nem muro antigamente, né? Todo mundo, ei vizinho, bom dia, boa tarde, emprestava o café, o açúcar. Mas agora, irmãos, estamos levantando muralhas. É uma palavra rápida, é uma palavra simples, mas se nós entendermos o que o apóstolo Paulo fez aqui, nós vamos subir níveis de intimidade com o Senhor. Você vai sair daquele sofrimento, daquela depressão, daquela situação que você está passando, seja de angústia, seja de medo, de síndrome do pânico. Sabe quando eu vi aquela senhora lá na base, vindo arrumada, trazendo o lanche da célula. Senhor, eu falei assim, Senhor, isso é uma alegria, ver as pessoas sendo transformadas através da Tua palavra. A melhor coisa que nós temos que fazer é permitir que essa verdade venha à tona. A verdade começará a libertá-lo. E lembre-se que em todas as situações, você pode contar com o poder sobrenatural de Jesus. Então, o Senhor disse assim ao apóstolo Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois não me gloriarei
nas fraquezas para que sobre mim repouse o seu poder. Então, para Ele ter poder, para que você tenha poder, você tem que falar as suas fraquezas. Nós temos que falar as nossas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você quer ser forte? Você quer sair da depressão? Você quer sair desse isolamento que você está, desse casulo? Nós temos que falar para o Senhor. Não é verdade? Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Não espere o momento para você chegar na presença do Senhor. Eu quero falar algo também do apóstolo Paulo com Silas. Quando eles foram pegos, aquele momento era propício, quando eles foram chicoteados o dia todo, quando seus pés foram amarrados num tronco, aquele era um momento propício. Passaram um dia apanhando. Imagine aí, você apanhando o dia todo, com os pés amarrados. Aí quando chega meia-noite, um olha para o outro assim e diz assim: vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Então não espere, está tudo bem. Paulo e Silas não esperaram estar tudo bem. Então que você venha na presença do Senhor. Então sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Houve um terremoto naquele lugar. E todas as portas foram quebradas ali, das cadeias, todos os grilhões foram quebrados. Tudo que está na sua vida, irmãos, quando você chega na presença do Senhor, Ele vai quebrando, Ele vai tirando, Ele vai arrancando. Ele vai primeiro dando um terremoto, fazendo um terremoto na sua vida. E isso vai acontecer quando você chegar na presença dEle. Depois que Paulo e Silas apareceram, o carcereiro ia se matar, porque eles não estavam vendo que eles estavam ali. Mas Paulo e Silas disseram: não, nós estamos aqui. Glória a Deus. E ele e a sua família foi salva. Eu quero falar para você e sua família vai ser salva em nome de Jesus. Você, essa enfermidade que você está passando, essa dificuldade que você está passando, essa doença que está aí, ela vai sair em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te apresentar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Que todas as muralhas, Senhor, Deus, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, que todo grilhão, Senhor, todas as amarras, Senhor, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa como eu estou,
O que importa é que eu vou adorar o Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E tudo vai cair por terra. Nós declaramos isso na sua vida. Entenda que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Amém? Glória a Deus.